vai estar tratando aqui já de um tipo de arte que carrega em si várias artes, ou seja, a própria união das artes em si. A gente vai ver algumas teorias aqui, então, destes autores, né, do filósofo Nietzsche e do compositor Richard Wagner, sobre justamente como isso aí poderia se dar, como se deu, alguns conceitos sobre toda essa temática e tal. A minha dissertação em si, ela não é sobre a união das artes, né? Isso é um ponto dentro dela. A dissertação em si, a Elisângela enviou para vocês também, quem é aluno dela, e lá vocês vão poder ver outros assuntos também, né? Vai tratar mais o drama musical grego, como eles interpretavam isso e tudo mais, mas tem partes lá dentro sobre a questão da união das artes, e estas partes que eu trouxe para cá, né, esse fragmento sobre a união das artes, então é sobre eles que eu vou discorrer. A primeira questão que a gente tem que pensar para compreender isso é o ponto 1, então. Obras de Wagner e Nietzsche sobre drama musical e união das artes. Então, em alguns livros desses autores, então, o Wagner é considerado o autor, apesar de ser mais conhecido como compositor. Ele publicou bastante livros, só o Prose Works do Wagner tem 5.000 páginas, né, em alemão ou inglês. No caso, eu tive que consultar em inglês, mas, né, quem tiver também interesse, e tem alguns traduzidos. Então, ele deve ter aí umas 5 obras, mais ou menos, dessas 5.000 páginas traduzidas, e várias delas tratam justamente dessa temática. Então, 2 mais importantes aí, desses referenciais do Wagner, é o livro Ópera e Drama e a obra de Arte Futuro. Então, essas 2 obras vão tratar justamente disso, principalmente a obra de Arte Futuro, onde ele vai, então, aprofundar justamente nessa temática. Então, cada capítulo ele vai tratar de uma arte, parece até um pouco a estética do Schopenhauer, onde ele vai tratando de arte a arte e chega no final, fala da música e tal, né? Só que ele não fala da união das artes. O Wagner ele vai passando pelas artes e depois vai falando da confluência entre elas. Então, esse livro tem tudo a ver justamente com esse assunto. E o Nietzsche não tem nenhuma obra propriamente sobre isso, uma obra inteira, né? Apesar do Wagner em Bayreuth ser justamente uma obra dele que trata, né, do wagnerianismo, digamos assim, e dos aspectos também da obra do Wagner. Então, nesse aspecto, a gente pode considerar que ali já tem alguma questão, uma obra mais voltada para isso propriamente, né? Música, associação das artes e tal. Mas, em todo caso, a gente pode pegar dentro da obra do Nietzsche alguns fragmentos disso. Então, os fragmentos póstumos, a primeira parte toda dele é justamente sobre o drama musical e as questões concernentes a isso. O drama musical grego e a questão dos antigos, a relação dos antigos com a música e tal. Então, essa parte dos fragmentos é muito interessante para quem quiser estudar isso na obra dele. E também as conferências dele anteriores ao Nascimento da Tragédia. Então, as preparações dele para a obra O Nascimento da Tragédia são algumas conferências, entre elas uma com o nome O Drama Musical Grego, que é justamente a que eu trabalho na minha dissertação. E esta conferência dele, então, na verdade, depois passar para ensaio, né, fica tipo um ensaio na escrita, ela vai tratar justamente disso, ou seja, dessas problemáticas internas ao drama musical grego, e dentro de um espírito wagneriano também. Nessa época ele ainda não tinha rompido com Wagner, né? Então ele tem uma influência muito grande ali. Então é basicamente essas obras aí que vão nortear aqui a minha fala. Ponto 2. A relação antiga entre música, poesia, teatro e dança dentro da concepção do drama musical grego. Então, quando Wagner vai tratar dessa questão da união das artes, tá, ele não tira isso da cabeça dele. Basicamente, ele vai, então, beber na fonte dos antigos, dos gregos, principalmente. Por quê? Porque lá eles já pensavam uma obra, que para eles, então, era uma espécie de drama musical, né? Esse é um nome que os modernos atribuem, né? Eles não falavam a palavra drama musical, é uma palavra que os modernos atribuem, mas cai muito bem justamente porque eles já pensavam na arte como uma união, esse tipo de arte, o drama musical, como uma união de várias artes. Então, o teatro grego, que a gente tem hoje por teatro, a gente recebeu apenas as peças teatrais. Então, a gente tem as peças teatrais do Sófocles, do Eurípides, enfim, né, de vários dramaturgos, Aristófanes, né, que já é mais da comédia e tal. Pode fechar aqui? E aí,
a gente tem esses textos, mas a gente não tem a música, a gente não tem a dança, a gente não tem a encenação. A gente só tem isso e alguns registros sobre qual tipo de fantasia, entre aspas, né, de cenografia e tal, eles usavam, e a gente tem a arquitetura. Então o que sobrou foi basicamente a literatura e a arquitetura. Então a gente tem os historiadores que vão fazer a reconstrução disso aí. Mas há muitas problemáticas aí dentro, porque justamente por a gente não saber ter certeza, existem muitos debates em torno disso. O próprio Nietzsche, então, vai escrever muito contra um esteta da época, que era o Eduard Hanslick. O ataque que o Nietzsche faz ao Hanslick é justamente sobre a interpretação do Hanslick sobre a música grega. Então o Hanslick achava que era uma música pobre em termos de harmonia, em termos de ritmo e tal, e o Nietzsche vai contrapor a ele outras fontes que dizem justamente que a música grega, ela obviamente não era tão rica quanto a moderna em termos de harmonia, mas ela já tinha assim, um canto com uma harmonia que dá cama, né, digamos assim, harmônica para esse canto, e ela era muito rítmica e, por assim dizer, rica ritmicamente para compensar esta harmonia mais simples, digamos assim. Né? Então, ela tinha um seu tipo de riqueza específico. Né? Então, o Nietzsche, quando ele contrapõe o Hanslick nesse sentido, é justamente um aspecto aí desse debate muito longo, que foi travado desde a Renascença, principalmente, sobre como era a música grega e tal. Né? Então, só falando isso para quê? Para a gente se ambientar aqui dentro da discussão. Ou seja, que é uma discussão profunda, que é como se faz, então, um resgate da arte grega, ou de alguns aspectos da arte grega, para, então, colocar dentro da arte moderna. E se a gente pensar bem, toda a arte moderna, a partir da Renascença, está muito vinculada a isso. Por que você tem um renascimento? Né? Justamente porque acaba-se ali o período da Idade Média, e, então, os artistas, né, intelectuais e tal, vão buscar nos valores gregos alguns contrapontos aos valores da época e tal, né? Isso passado para dentro da arte também. Então, nesse aspecto, quando há essa rememoração, há também uma interpretação desses antigos. E essa interpretação pode ser vária. E o Wagner está dentro disso, ou seja, como eu vou interpretar os gregos. Então, não é uma interpretação absoluta, mas é a interpretação dele, né, de como ele faz então, essa ponte. E uma delas é justamente isso, ou seja, ele viu que a arte para ele, que seria a arte do futuro, seria uma arte que mesclaria várias outras artes. E nesse aspecto, o que ele faz? Ele volta nos gregos. Então ele não tira esses conceitos que a gente vai discutir aqui totalmente da cabeça dele, mas faz essa ponte entre os gregos e esse pensamento mais moderno. Né? Então, de fato, dentro da obra grega já existia a música, poesia, teatro, dança, né, a cenografia e a arquitetura. Então tudo isso já estava amalgamado ali dentro da cultura grega. Mais a questão da religiosidade também, né? Porque não era separada essas questões na época. A gente não tinha religião separada disso, né? A religião no sentido grego, né? Não cristã. Então você também não tinha como separar. O Wagner trata isso em alguns livros dele. Ele tem um livro só sobre esses aspectos, que é a arte e religião. Então ele vai trabalhar isso, ele já começa nos gregos e tal, e vai falar como que a arte deles tem a ver com a questão religiosa lá, os costumes, né? Tá tudo amalgamado. Então, embora a gente, como moderno, separe todas essas artes, isso aí, como se deu de uma maneira espontânea, não é tão claro, né? Como eles faziam essa separação e tal, né? Então, número 3, a influência dos trágicos gregos, né, sobre eles, que é o Ésquilo, Sófocles, etc., que eu já citei aqui, sobre a concepção do drama musical de Wagner e Nietzsche. Então, justamente, é o que eu estou falando, a influência dos antigos sobre ele. Então, mito, música e alegoria. Esses 3 temas são muito importantes também na avaliação do Nietzsche, do Wagner, etc., sobre esse tipo de arte. Por quê? Porque os antigos, eles tratam, na maioria das peças de teatro ali, dos mitos, certo? Vocês pegam, por exemplo, a Édipo, é muito famoso, tem a ver com os mitos. Toda a questão dos deuses dentro das peças, etc., né? Então, o que o Wagner faz? Ele basicamente olha para isso e ele começa, então, a tentar trazer alguns mitos modernos para dentro da ópera dele. Então, ele faz essa ponte direta entre o antigo e o moderno nesse sentido também. Porque, para ele, o mito era aquilo que conseguia atravessar as épocas intacto. Então, quando a gente lê um mito antigo, a gente basicamente compreende aquilo ali intuitivamente,
né, apesar de da distância temporal entre as duas coisas. A gente compreende aquilo ali como uma história, uma questão metafórica, alegórica e tal, mas que então traz algo para a gente, né? Então, se a gente consegue interpretar aquilo e trazer algo para a vida. Então, o Wagner, vendo isso, ele traça então um plano de resgatar alguns mitos que vêm desde a Idade Média e passam pela modernidade e chegam até a sua época. Então, ele, por exemplo, que foi o primeiro a resgatar para dentro da música, principalmente para dentro da música clássica, europeia ali e tal, né, a questão nórdica. Então, hoje é muito claro para a gente, é muito óbvio, a gente, sei lá, assiste uma série sobre os nórdicos, né? Isso está muito popular hoje. Só que isso não existia dentro da arte ali da Europa até essa época. Ou existia apenas, por exemplo, na literatura. Né? O Wagner foi o primeiro a trazer isso para dentro da música. A gente não tinha nenhuma uma música, uma ópera sobre um tema nórdico. E o Wagner, então, traz isso. O Anel dos Nibelungos é um clássico sobre isso, certo? E onde ele vai rememorar a Edda, a saga dos Volsungos, que são textos da mitologia nórdica. Tá? A Edda, inclusive, existe, para quem, né, gosta de ler esse tipo de coisa, existe a Edda em prosa traduzida para o português. Uma tradução que foi feita há uns 2, 3 anos atrás, que é muito boa. E é bem interessante, porque aí todos esses personagens, vamos dizer assim, que hoje a gente tem, esses mitos dentro, inclusive, da questão do cinema e tal, né, dos personagens Loki, todos esses deuses, né, nórdicos, etc., estão todos amalgamados aí nessa que seria uma espécie de Bíblia dos nórdicos, né, que é a Edda. Então é bem interessante. E o ponto 4 aqui, da introdução, ópera, drama musical moderno e drama musical grego. Então, só para... eu coloquei aquilo ali só para a gente distinguir, tá? Então, ópera e drama musical. Basicamente, qual que seria... Como eu vou falar desses termos aqui o tempo inteiro, é legal a gente, pelo menos, conseguir ali diferenciar um pouco, né? Então, a ópera é basicamente o que a gente tinha ali, e tem até hoje, né? A gente tinha na cultura europeia até a época do Wagner, que a gente tem até hoje, que é justamente uma arte que une também, é uma tentativa de obra de arte total também, digamos assim, não de tipo wagneriano, mas segundo outros compositores, né? Então, ela tenta amalgamar teatro, dança, música, né, a cenografia, a coreografia e o cenário e daí em diante, né? E nesse aspecto, qual que seria a diferença então entre a ópera e o drama musical? O drama musical ele vai fazer isso também, de amalgamar essas artes. Porém, ele tem algumas peculiaridades que a gente vai ver aqui, que então diferenciariam para o Wagner da ópera. Então, o Wagner é o criador do drama musical. O que ele não chama as suas criações de ópera, ele chama de drama musical. E vai ter alguns motivos para isso. Um, por exemplo, entre eles, é o fato do drama musical ele contém em si peças musicais de tempo limitado e, entre elas, uma fala teatral. Então, nas óperas antigas sim, até 100 anos atrás, você tinha o quê? Partes teatrais no meio da ópera. Né? Então, acabava a música e aí você tinha uma parte falada, depois voltava a música. Parece um pouco, por exemplo, aqueles filmes americanos que tem música no meio. Né? Onde você tem ali um musical, né? Você tem as cenas faladas e depois você tem música e depois você tem cena, música, cena. Né? Parece um pouco isso, a ópera. Claro que esse outro tipo aí que eu falei, ele tem mais fala do que música, né? A ópera é o contrário, é mais música do que fala. Mas enfim, então nesse sentido, o que diferenciaria, né? É que o Wagner traz então um tipo de ópera, entre aspas, que ele chama de drama musical, onde você não tem fala nenhuma, é música o tempo inteiro. É 3, 4 horas de música direto, né? Você não tem interrupção teatral nem a fala. Então, é a primeira vez que isso acontece. E hoje, praticamente todas as óperas compostas depois de Wagner, todas seguiram Wagner. Hoje você não vê uma ópera mais com a fala teatral no meio. Ou, né, o compositor ele pode fazer isso, mas é muito raro. Né? Então, o impacto foi tal disso que todos os compositores até hoje compõem uma ópera inteira de música. E mesmo as partes mais faladas, às vezes os compositores escrevem elas musicalmente. Né? Porque você pode escrever musicalmente uma fala, né, dentro da música. Isso é bem legal. Você pode escrever o ritmo certinho das palavras que você quer e a pessoa, o ator ali vai falar aquilo, o cantor, né, segundo os ritmos que o compositor escreveu.
Mas antes não era escrito isso, então tem essa diferença, né? O compositor ele não escrevia, você tinha o texto ali, o ator ia interpretar aquele texto. Tá? Então, há essa diferença entre ambas, que é bem interessante da gente compreender aí. Então, a união das artes em Wagner. Então, eu separei, tá, pessoal, entre a união das artes em Wagner e depois em Nietzsche, porque muitas das questões do Nietzsche já estavam ali, eram dadas pelo Wagner, então elas já estão pressupostas no Nietzsche. Então, por isso que a gente começa pelo Wagner. A obra de arte total não foi, portanto, uma criação sua, senão uma tentativa de restauração ou recriação de uma concepção presente já na antiga obra dramática grega. Então, isso aqui é apenas uma síntese do que eu acabei de falar. Ele não traz isso do nada, mas ele bebe na fonte dos gregos para fazer essa recriação, né, da sua concepção. Isso aqui são trechos da dissertação, tá, pessoal? E quando é de outros autores, eu cito eles. Quando eu não estou citando, é um texto meu mesmo, de dentro da dissertação. Então, sobre a ação dramática, vocês vão ver que é muito importante aqui a gente compreender a questão de drama, porque para o Wagner é o drama que vai unir todas as artes. O drama e a música seriam uma espécie de centro, né? A ação dramática dos personagens, junto com a música, ela seria um centro de tudo isso, em torno do qual todo o resto, o canto, a poesia, o teatro, a atuação, o cenário, etc., tudo deveria girar em torno disso. Então, este é um dos pontos na hora que a gente vai pensar numa questão de união das artes, né? Para vocês que são das artes plásticas também, se vocês quiserem fazer uma arte que englobe outras questões, né? Uma instalação, por exemplo, né? Onde tem alguma coisa de música, às vezes, e artes, etc., você tem que, não que você tenha que fazer isso, né? Mas um pensamento que pode surgir para vocês é o quê? Bom, a partir de qual elemento eu vou unir tudo? Né? Você precisa de um ponto central do qual partir para você criar algo que tenha algum sentido. Né? Se você fizer cada coisa dentro de um assunto diferente, né, vai ficar um caos, a não ser que essa seja a sua ambição, né? Criar uma coisa caótica, também é legal. Mas, no geral, os artistas vão partir de um elemento fundamental. Inclusive, os pintores, quando você lê a biografia dos pintores, por exemplo, Cézanne e outros, o que eles reclamavam muito durante a vida? Que às vezes lhes faltava um motivo, né? Então você vê nas biografias dos pintores muito isso. Me falta um motivo a partir do qual eu irei criar. Ou seja, nem sempre é claro o que é o motivo, é justamente a coisa principal a partir da qual você vai criar aquilo ali. Se você não tem um motivo, fica muito difícil de você começar algo. Né? Então o motivo é aquilo atrás do qual os artistas estão sempre, né? Eles estão sempre buscando isso, o motivo a partir do qual você vai criar aquilo ali. Então, basicamente, esse motivo central, né, os motivos centrais estariam dentro da música e do drama. Né? Então, por isso que eu já começo aqui pela ação dramática. Então, precisamente porque ela, ou seja, a ação dramática, está perfeita quando, no drama, todos os meios auxiliares da arte foram, por assim dizer, ultrapassados e a realidade da vida consegue oferecer-se da maneira mais fiel, mais crível à apreensão imediata. Então, basicamente, aqui o Wagner está falando o seguinte, que você tem a ação dramática, que seria esse centro, e, inclusive, eu estava, só fazer uma digressão rápida aqui, estava relendo um livro do Schopenhauer que é o Sobre o Livre-Arbítrio. E no Sobre o Livre-Arbítrio, Schopenhauer, ele traça, então, uma questão sobre necessidade e determinismo, é uma questão da filosofia, né? Se a gente tem liberdade ou não. E, então, ele vai dizer que, na verdade, a nossa vontade, certo? Ela só se expressa de um modo verdadeiro na ação. Então não tem como a gente saber a nossa vontade a priori. A gente só vai saber a nossa verdadeira vontade diante dos fatos na ação. Então, basicamente, para ele a gente não escolhe nada. Né? A gente vive sem livre-arbítrio, digamos assim, porque o querer ele é só expressado realmente, a gente só sabe a posteriori o nosso querer. A gente até acha que a gente pode, né, escolher entre duas coisas, só que essa coisa que a gente escolhe só vai ser mostrada no tempo real, que é o tempo da ação. Então não tem como, na verdade, a gente saber isso antes. Né? E por que eu estou falando isso? Porque então essa questão da vontade do Schopenhauer também influencia o Wagner. E essa questão da ação dramática e de como essa expressão então ela se dá da maneira mais fiel possível apenas na ação, tem muito disso. Né? Ou seja, o ator ele só vai trazer realmente, expressar a vontade, ou seja, aquilo que é mais imediato na sua ação. Então,
essa questão schopenhaueriana ela também tem peso dentro das concepções do Wagner, né? Não estou falando que aqui exatamente ele fez essa ponte, né? Mas o Wagner leu Schopenhauer, então é bem interessante, dá para a gente traçar esses paralelos entre a questão da ação e da vontade, né? E o Wagner usa essa palavra mesmo nos seus textos, né? Então a vontade vai ser expressa ali, etc., né? O poder e a vontade. Então, número 7, sobre a expressão dramática. Então, é mais um ponto sobre essa questão do drama e da ação dramática. E a esta, por sua vez, aliava-se à música grega. Então aqui ele está voltando ao drama musical grego, que para Wagner atuava apenas enquanto participante da dança, qual trouxe tanto a música quanto ao poema cantado as leis do ritmo ou métricas. De fato, essas governavam tão estritamente os versos e a melodia que a música grega, tema que quase sempre incluía poesia, pode ser considerada apenas como a dança se expressando em tons e em palavras. Então isso aqui é bem interessante, por quê? Porque traz para a gente já o que eu falei lá no início, que é o quanto estas artes, na verdade, estavam colocadas de modo espontâneo em sua união no drama musical grego. Então, para os gregos, ou seja, lá atrás, tudo isso já estava meio que junto. Por isso que o Wagner diz, então, que a dança ou a música basicamente pode ser considerada apenas como dança se expressando em tons e palavras. Por quê? Porque a música já era determinada pela dança e vice-versa. Hoje, isso é bem mais raro, né? Geralmente o compositor compõe a música e depois o dançarino vem e cria a coreografia. Né? Mas para ele isso aí lá já nascia de modo muito mais orgânico, digamos assim. E os versos, como eles eram também ritmados, eles estavam totalmente dentro disso. Por quê? Porque a dança é ritmo, a música é ritmo e a poesia é ritmo. Então, às vezes, quando a gente observa as três coisas separadas, a gente não consegue fazer esse link entre elas de um modo claro, certo? Mas onde a palavra, a poesia, a música e a dança elas são ligadas de maneira, se a gente quiser que seja assim, né, indissolúvel. A partir disso, do ritmo. Então, o ritmo é o elemento que une essas artes. Né? Então, nos versos, na sílaba, a gente consegue traçar os ritmos. Né? A partir de rimas, etc. Né? Número de sílabas e tal. E na música a gente tem o ritmo dentro dela, isso é bem claro, né, para todo mundo. E dentro da dança também, né? Os passos eles são ritmados. Então, basicamente, essas artes se entrelaçam a partir de algo fundamental. Então vejam a importância de você pegar um elemento específico, né, a partir do qual você une os outros elementos. Então, eu acredito assim, que para o artista que quer trabalhar com várias artes, o interessante é ele parar justamente para fazer essa reflexão, antes de tudo. Né? Ou seja, onde estão os elementos a partir dos quais eu posso ligar tudo? Ou onde estão as interseções entre as artes? Né? E aqui não é uma coisa de modo absoluto, isso é o que o Wagner está falando. Para os gregos, né? Mas a gente pode traçar outros pontos de ligação, eventualmente, né? Um artista, etc. Número 8. A consideração acerca de tal combinação de capacidades para Wagner ultrapassa de forma complexa as próprias habilidades artísticas e ergue-se até a delimitação da aparência imagética do intérprete, com toda a exteriorização expressiva de seus mais singulares e sutis nuances corporais, tais como os traços do rosto, o brilho singular do olhar e a gesticulação própria, em suma, a exteriorização mais viva e comunicativa de todo o ser humano em sua completa inteireza. Então, esse ponto aqui eu fiz questão de colocar dentro da dissertação. Eu achei uma coisa muito interessante no texto do Wagner, que é, basicamente, o que eu estou falando aqui? Que o Wagner, ele não está se preocupando apenas com a arte de um modo abstrato, né? Ele percebeu que, na verdade, o que atrai as pessoas para a arte são, inclusive, as características mais sutis daquele que está fazendo a ação central da arte. Em outras palavras, por exemplo, vou dar um exemplo moderno, né? Então, você está lá passando um feed do seu Instagram ou de algo semelhante, né? Muitas vezes, o que vai te atrair ali para um vídeo de um cantor, por exemplo, é o quê? A expressão facial do cantor.
por exemplo. Às vezes nem é a música, não é nada, é só a expressão da pessoa. Então entende o quanto é sutil, na verdade, tudo isso? É por isso que ele fala, então, tais como o traço do rosto, brilho singular do olhar, gesticulação própria, em suma, a exteriorização mais viva e comunicativa de todo o ser humano. Então, ele estava preocupado não com a separação das áreas, etc., mas como elas eram interpretadas a partir da unidade do ser. Então, como que o ser em si, ele, digamos que toda a questão estética, ela já está no ser. O que a gente faz é apenas expandir isso. Então, o ser ele já carrega algo de estético em si. E muitas vezes a gente é atraído justamente por isso. Na música você tem muito essa questão de artistas, por exemplo, muito famosos e daí em diante, né? Se você pensar, por que as pessoas, então, elas seguem esses artistas, né? É muito por isso, não é necessariamente por causa da música, é o ser em si. Ele carrega algo, ou seja, a atitude, o comportamento, a fala, a gesticulação, tudo isso vem, mas vem de um modo estético também pra gente. Isso é o que atrai muitas vezes. Então, por isso que o Wagner está preocupado, por exemplo, justamente, como que esse cantor lírico ele vai se expressar do modo mais inteiro possível. Ele não tem que só chegar lá e cantar a música, etc. Por quê? Porque as pessoas vão se atrair muitas vezes por isso, pelo brilho do olhar dele, pela gesticulação, pelos traços, né, fisionômicos, enfim, pela expressão singular. Então isso é interessante. Né? E muitas vezes passa despercebido para a gente isso, né? Na verdade, o que está atraindo a gente para determinado aspecto artístico é algo de singular do ser em si. 9. Portanto, o elemento lírico deve ser formado a partir do drama e manter-se condicionado a ele como uma aparência necessária. Então, nesse trecho aqui, basicamente, enquanto por um lado a gente tem essas questões da gesticulação, etc., como eu tinha falado, como o drama seria o centro ali para o Wagner, né, mesmo o canto deste cantor que eu estava falando aqui, ele tem que ser, na verdade, adequado à ideia do todo do drama. Então não poderia estar desvinculado disso, né? No sentido de que, então, ele seria uma aparência necessária aí dentro. O que isso quer dizer? Por exemplo, o que é o elemento lírico, nesse caso aí, né? Seria a união da poesia com a música, que daria o canto, que é o canto lírico, né? Essa questão vinculada ao canto. Então, o canto ele não poderia ser disperso do drama. Porque quando a gente ouve uma música separada, assim, uma música, não sei, um álbum, por exemplo, de um artista, hoje em dia, onde ele está ali colocando cada tema numa faixa, certo? Cada faixa ele está abordando uma temática. Ali vocês concordam que são elementos desvinculados, certo? São mundos, um artista pode cantar sobre um tema que é completamente diferente de outro e daí em diante. Para o Wagner, como você está criando um drama musical, ou seja, algo que são várias horas de música e que tem que ter uma coerência interna por causa da questão do teatro, né, do desenvolvimento, do desenrolar dessa história, você tem que fazer isso de modo que este canto não seja como um álbum de música que a gente está, por exemplo, acostumado hoje, mas ele tem que, na verdade, cada parte deste canto tem que estar vinculada a uma ideia geral. Né? Não faz sentido um cantor cantar algo que está completamente, né, fora da ideia dramática geral. Ou no caso ali do mito, né, que daria ensejo a isso. Então, tudo isso tem que estar junto. Número 10. A constatação de que a música, isso é um texto do próprio Wagner, tá? A constatação de que a música nada perde de seu caráter e suporte a textos muito diferentes mostra-nos, por outro lado, o caráter inteiramente ilusório da relação entre música e poesia. Então aqui, por que eu estou colocando este ponto também, né? Porque se até aqui a gente viu a unidade entre essas coisas, né, o Wagner, em textos mais maduros dele, ele vai colocar algo bem interessante, que é justamente isso. Ou seja, de que antes ele achava que a poesia e a música elas tinham algo de indissolúvel entre si, que era aquela ideia que eu também trouxe lá no início. Só que em determinado ponto ele vai compreender que, na verdade, é um caráter ilusório que existe entre a música e a poesia, porque para uma mesma música você pode pôr várias poesias. E aí ele vai
pegar a ideia justamente do Schopenhauer. Eu já trouxe aqui, falei para vocês um pouco da influência do Schopenhauer sobre Wagner. Depois do Wagner ler ainda mais Schopenhauer, ele compreende o porquê, né, a música ela vai, então, poder dar ensejo a tudo. Basicamente, em qual sentido? De que você pode pegar uma música e colocar numa cena determinada, como se faz no cinema, certo? E você poderia pegar a mesma música e colocar por trás de um outro filme. Também daria certo. E você pode pegar ela e colocar no teatro, vai dar certo. E daí em diante. Então, por que a questão estética que surge daí é por que a música consegue trazer algo expressivo para todos os tipos de coisas mais diversas? É uma questão estética muito interessante, né? O Schopenhauer tenta explicar um pouco isso e o Wagner também tenta, né? Que é esse caráter, então... Claro, o Schopenhauer vai trazer mais para um lado metafísico, né? De pensar que a música, então, como ela está muito perto da essência do mundo para ele, que é uma essência da vontade, ela vai poder ser... Enfim, eu não vou explicar a estética inteira do Schopenhauer aqui, porque é bem longa, né? Mas basicamente é isso. A música ela teria uma capacidade, ela conteria o todo em si mesma, tá? Explicando de um modo bem sintético assim. E por isso, quando a gente coloca ela diante de qualquer outra coisa, ela vai, entre aspas, servir para aquilo ali. Porque como ela contém em si algo do todo, ela consegue se mesclar com qualquer coisa. Tá? É uma síntese, é um assunto muito profundo, né? Eu poderia ficar falando o tempo inteiro dele, então, mas vamos deixar ele para outra palestra, né? Oi? Próximo seminário. É música. Então, mas basicamente é isso. O suporte a texto muito diferente mostra, por outro lado, o cara é inteiramente ilusório de relação entre música e poesia. Tá? Pois, quando se canta juntamente com uma música, o que aprendemos não é o pensamento poético, que especialmente nos cantos corais não é perceptível de forma articulada. Que ele está falando aqui que, por exemplo, quando a gente está escutando um coral, o que impacta a gente não é o texto da poesia, é a música. Mas, quando muito, o que esse pensamento despertou no músico como algo musical ou que pode se tornar música? A união da música e da poesia deve, por conseguinte, resultar em tal posição subordinada desta última que nos surpreendemos ao ver como também os nossos grandes poetas alemães sempre voltaram a se ocupar e até mesmo a tentar resolver o problema da união dessas duas artes. Vocês verem que inclusive, é um problema estético e que perpassou toda a história intelectual ali da Europa, a questão estética pelo menos, né? Ou seja, como unir música e poesia, isso vem desde a Renascença. Então o Gluck, que era um compositor, ele tinha uma teoria sobre isso, Monteverdi tinha outra teoria sobre isso. E eles ficavam debatendo quem estava certo. Né? E isso vem desde a Renascença e chega até o Wagner. Ou seja, quem que está certo nisso aí? Dessa questão de unir música e poesia. Como que a gente une isso da maneira certa, entre aspas? Né? Então, é bem interessante, né? Essa questão, às vezes, quando a gente está ouvindo ali uma canção, etc., a gente nem pensa nisso, né? Mas quantas maneiras teriam de unir a palavra e a música? E tem essa outra questão também. Será que a gente realmente está se importando ali com o que está sendo falado ou a gente está sendo seduzido pela música? E por isso a gente gosta da palavra? É uma questão a se fazer quando a gente está ouvindo música, né? Música cantada. Então, e é por isso também, inclusive, que muitas vezes a gente tem uma poesia, vamos colocar assim, um texto ruim, e mesmo assim a gente gosta da música. Isso é muito comum. Né? Às vezes você não importa com a música. Com a poesia, você simplesmente chega nela a partir da música. Por mais que você não goste dela. 11. Quando um motivo musical é rememorado ou variado ao longo do drama musical, então só um adendo aqui, como muita gente, talvez aqui não seja músico, tem algumas pessoas da música aqui, né? Então, o motivo musical é basicamente um fragmento rítmico ou melódico. Então, a gente tem uma melodia, imagina uma melodia que vocês conhecem. Se a gente pegar um pedacinho dela ali, aquilo ali é um motivo. Tá? Ou se a gente pega um ritmo determinado, um pedacinho daquele ritmo ali, um pedaço mais importante dele, vamos colocar assim, seria um motivo musical. Tá?
Isso pode ser levado também para outras artes. Você, sei lá, a partir de um gesto você pode construir uma coreografia. Então esse gesto seria um motivo essencial. Então o motivo é aquilo que há de mais essencial, que a gente pode decompor dentro de uma música, dentro de um texto, inclusive, né? Quando você está lendo ali uma poesia, qual o motivo por trás dela? É o assunto principal. E daí em diante. Então, só para a gente se ambientar aí com a palavra motivo, que ela vai ser importante daqui para frente. Então, quando o motivo musical é rememorado ou variado ao longo do drama musical, ainda que de forma puramente instrumental, em relação com a voz, ele sugerirá à imaginação do espectador imagens plásticas do motivo poético ao qual ele se refere. Então, o que é isso? Isso aqui é, já, para quem também deu uma olhada lá na dissertação, está dizendo sobre como o Wagner tratava a questão do motivo e da união dessas artes a partir da questão do motivo. Então isso é muito importante. Eu estava falando lá atrás justamente sobre o quê? De que os compositores, artistas em geral, que vão trabalhar artes assim, vão sempre procurar algo que una essas artes. O Wagner encontrou uma dessas coisas nessa questão do motivo. Ou seja, como ele pode unir um motivo musical, ou seja, um fragmento melódico musical, com um motivo de texto. Ou, inclusive, com um motivo da ação dramática. Então, por exemplo, eu vou até colocar aqui musicalmente depois, trouxe aqui o vídeo para vocês verem alguns trechos. Então, tem uma parte lá que o personagem ele vai tirar uma espada de uma árvore. Então, o Wagner ele relaciona a ação dramática de tirar uma espada com um motivo musical. Então ele combina as duas coisas. O motivo da música se refere àquilo. Então isso significa o seguinte, que depois que isso passa, você ficou com aquilo na cabeça. E aí, 2 cenas depois, dentro do drama musical, dentro da ópera, de novo você vai ouvir aquele motivo da espada. Só que agora não tem mais espada no cenário. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma rememoração daquilo e vai combinar as duas coisas. Bom, o que o Wagner está querendo me expressar aqui? Né? Pode ser que, por exemplo, 2 personagens estão lá lutando, ele está rememorando aquele motivo lá da espada, que tem a ver com guerra, etc, etc. E ele está retrabalhando aquele motivo ali, né? E isso aí mexe justamente com o inconsciente nosso, que já associou aquela espada àquele motivo musical e daí em diante. Então, a própria música instrumental dele, ela começa ao quê? Gerar em nós imagens plásticas do motivo poético. Entende como que é interessante isso? Como que ele, combinando as coisas, ele consegue trazer à nossa imaginação algo não musical. Isso é uma questão wagneriana muito interessante que outros compositores não tinham feito ainda, né, de um modo assim tão organizado, né, como ele. E é justamente então que eu estou escrevendo esse texto. Sugerirá à imaginação do espectador imagens plásticas no sentido, né, imagético mesmo, do motivo poético ao qual ela se refere. Por que motivo poético? Porque poderia ser uma parte de um texto também. Então, por exemplo, quando existe um motivo musical que ele associa ao amor, por exemplo, em Tristão e Isolda. Então tem um motivo musical, ele associa ao conceito de amor. Então, quando essa palavra amor é colocada dentro do texto da poesia, ele pode vir com esse motivo musical e trabalhar esta parte do texto que se refere ao amor com o motivo musical referente ao amor. E em outro trecho da música ele volta com esse motivo musical do amor, mas sem estar falando de amor. Então é como se você ficasse com 2 camadas. Você pode ter um texto acontecendo aqui e os motivos referentes a outro texto estarem por baixo daquilo. Então você começa a ganhar o quê? Uma complexidade de sentidos. E isso é interessante justamente da união das artes, né? É justamente a gente poder trabalhar o quê? Com a união de sentidos. Para quem estudou semiótica aí também, tem tudo a ver, né? Que é essa questão dos signos, dos sentidos, e como que a gente consegue mais sentidos, complexidade de sentidos a partir dos signos e daí em diante, né? Assim, dependendo do modo como for apresentado tal motivo musical e de sua posição interna no desenrolar do drama, ele poderá sugerir ou a presciência, que é justamente uma rememoração, né? Imagens do que poderá vir a ocorrer com os personagens nas cenas seguintes, ou a rememoração de algum personagem, objeto ou ação específica já apresentados no drama. Então, a presciência seria
uma questão relacionada ao futuro, né? E a rememoração ao passado. Então, por que presciência? Justamente porque você pode, a partir dessa complexidade de sentidos, imaginar o que pode vir, né? Ou ele pode trazer algo, né, no tempo presente da ópera que vai se desenrolar no futuro. Então ele começa a juntar essa questão temporal e isso gera algo bem interessante, né? Aqui, obviamente, ali quando eu for mostrar para você fragmentos musicais, são apenas partes, né? Mas quem quiser perceber isso vai ter que escutar uma ópera inteira de 3, 4 horas para entender como isso se dá, né? Bom, 12. Apenas assim, segundo Wagner, foi possível a forma musical unitária suprema, ou seja, o meio mais elevado e coeso de alçar a unidade estética em uma obra que contém em si as várias artes, tal como é o caso do drama musical. Então, isso nas palavras dele, né? Alguns desses meios que eu coloquei aqui para vocês é o que o Wagner pressupunha, né? Que traria para nós, então, essa forma musical unitária suprema. É isso que ele buscava, né? Como a gente criar uma arte que tenha a maior unidade possível ao unir várias artes. 13. A obra de arte total, melodia sem fim e o leitmotiv. O motivo norteador de frases ou temas associados a personagens, situações, emoções ou objetos. Então, sobre isso aqui, rapidamente, vamos falar um pouco desses conceitos. São muito importantes aí dentro dessa questão da união das artes para Wagner. Então, a obra de arte total seria um outro nome para o drama musical. Ou seja, você tem uma obra de arte total no sentido de que ela engloba todas as outras artes dentro de si. Melodia sem fim. O que é essa melodia sem fim? Então, até Wagner, os compositores pensavam no início, meio e fim das melodias de um modo muito mais claro, muito mais não organizado, né? Mas a melodia infinita também é organizada, mas de um modo mais claro, digamos assim. O início, o meio e o fim estão colocados de um modo muito mais claro. Tá? Em Wagner, o que acontece? Isso começa a ser rompido e você ele, né, começou a pensar numa melodia que se desenrola ao longo do drama. Então ela não tem um fim em determinado lugar, muito óbvio, certo? Como uma melodia de Mozart, por exemplo. Então ela vai ter um início, obviamente, mas ela vai se desenrolar, vai acabar e depois ela vai ressurgir e não acabar naquele momento, e depois ela vai ressurgir mais lá na frente, né? Ela vai se unir a outras melodias. Então, como ele trabalha a questão ali que eu estava falando para vocês do motivo, uma mesma melodia ela pode conter assim, vários motivos relacionados a questões poéticas e magéticas diferentes. Então, assim, é uma complexidade melódica maior, né, no sentido de que não tem um início, meio e fim muito claros, né? Então essa é a melodia sem fim. E o leitmotiv é o que vocês compreenderam aqui sobre o motivo, né, que é o fragmento melódico ou rítmico, etc. O leitmotiv seria o motivo, só que associado a personagens, ideias, etc. É o que eu falei da espada e tal, né? Eu já tinha falado antes, mas não trouxe o termo em si, né? É o leitmotiv, e que ficou bem famoso, assim, né? Até hoje os compositores usam. Eu mesmo conheci um compositor americano agora, que eu conheci assim de ouvir, né? Que é o Fernando Otero. Na verdade ele é argentino, mas está nos Estados Unidos. E aí um vídeo sobre explicação dele, né? Um cara contemporâneo, e ele fala, não, eu usei esses leitmotivs aqui para criar essa música. Então, ou seja, né, a gente vê os compositores até hoje, né, contemporâneos e tal, falando este termo aqui, tamanha foi a influência dele, né? E aí aqui é só uma exposição do que é o leitmotiv, né? Motivo norteador de frases ou termos musicais associados a personagens, situações, emoções ou objetos. 14. A obra de arte total de Wagner era isso aqui é uma crítica, tá, pessoal? Então, até aqui eu estou, né, falando sobre o Wagner de modo, entre aspas, positivo, mas muitas pessoas também discordavam dessa questão dele ter chegado numa obra de arte total e tal, né? Então, isso aqui é um exemplo. A obra de arte total de Wagner era um sincretismo baseado numa noção bastante vaga de contínuo entre artes. Ele obscureceu a linha divisória entre música, poesia e representação cênica. Criou uma mistura de diferentes mídias que nunca cumpriram o objetivo da totalidade. Então aqui a gente vê alguns críticos também a essa ideia do Wagner. Tem gente que acha que ele não conseguiu chegar nessa questão de uma união das artes efetiva, ou que ele nunca esclareceu muito bem
como se dá essa união, né? Ele falou muito, né, das artes separadas, por exemplo, mas nunca nos deu ali algo mais objetivo, né, sobre como efetivamente isso vai ser unido, né? Então, aqui só um exemplo de que, né, há críticos sobre essas questões wagnerianas também da obra de arte total, né? 15. Drama musical grego, arquitetura, cenário e arquitetura no drama moderno. Então, esse é um ponto também da minha dissertação, que tem um capítulo lá só sobre a questão da arquitetura, né? Então, o que isso tem a ver com Wagner? Que, para os gregos, é uma coisa clara hoje para a gente, que você tinha aqueles locais específicos para o teatro grego, que sobreviveram ao tempo. Né? Todo mundo aqui deve já ter visto alguma foto disso e tal. E o que o Wagner faz, então? Se você precisa de uma arquitetura para comportar essas questões estéticas, por que não criar isso também na modernidade? Ou seja, como que a gente vai criar um local, né, e, portanto, algo que tenha a ver com arquitetura, com uma arquitetura específica, que comporte a obra de arte total. Essa era a questão dele também, para a arquitetura, né? Então, como eu crio algo que vai me dar o máximo possível opções e tal para esta arte, que é uma arte específica. Então, sei lá, para a música a gente só precisa de um palco com algumas coisas, mas para a obra de arte total a gente precisaria de mais coisas, certo? E aí o Wagner pensa nesse sentido arquitetônico também. Por exemplo, hoje a gente vai no teatro e vê ali uma orquestra tocando embaixo de um tablado, quando a gente vai assistir uma ópera, por exemplo, e os cantores estão em cima. Não é assim que acontece? Isso não existia. Wagner criou isso, né? Então até hoje a gente vê isso, não sabe que é o Wagner que criou, né? Mas ele que criou isso. Ou seja, uma arquitetura onde você justamente tem a música ali, ao mesmo tempo que o canto, mas o canto está ganhando o palco. Né? É um meio de se ter isso. Então você precisa de uma arquitetura, de algo que comporte esse tipo de coisa. Certo? Então ele cria o teatro de Bayreuth, que é justamente um local que foi feito justamente para as obras dele, e ela poderia dar ensejo a todo esse imaginário dele, né? O que ele precisaria ali, em termos técnicos e tal. Então, ele tenta traçar justamente isso. Se no drama musical grego você precisaria de uma arquitetura necessária para aquilo ali, para o drama musical moderno também você precisaria de um outro tipo de arquitetura. Então é bem interessante esse pensamento, que é algo que às vezes os compositores nem pensam, né? Então o compositor não está pensando em arquitetura e esse tipo de coisa, assim, né? Ou essa união das artes, inclusive para além da própria arte, né? Porque a arquitetura ela tem o lado artístico, mas ela é considerada uma outra coisa também. Ela tem a parte das ciências exatas, né? Ela tem várias coisas dentro de si. Ela tem a questão artística e ela faz ponte com outras áreas também, né? Mas então aqui ele pensa nessa questão mais global, incluindo a arquitetura. E agora eu vou falar um pouco da união das artes em Nietzsche. Depois eu já mostro aqui para vocês alguns exemplos aí musicais. Para não ficar só na questão textual, né? Então, Nietzsche, a conferência O Drama Musical Grego, que foi o que eu falei lá no início. Ou seja, esta é uma obra do Nietzsche, um texto, uma conferência, no formato de ensaio, né? Que vai tratar desse tema que a gente está falando. As notas póstumas sobre o drama e o ensaio enquanto preparação para o nascimento da tragédia, que é interessante para quem já leu Nietzsche. Né? O Nascimento da Tragédia ele é um livro posterior a justamente a conferência, o drama musical grego, entre outros. Então, tem tudo a ver, né? Porque o Nascimento da Tragédia, depois ele vai falar de Apolo e Dionísio, ele já vai trazer esses conceitos, né? E que ele vai desenvolver ao longo da obra, e justamente tem a ver com a questão mitológica. E a questão mitológica, como a gente viu, tem tudo a ver com a questão do drama musical grego, etc. Né? Porque o mito está muito ali enraizado. Então, é interessante a gente fazer esse tipo de ponte. Né? No texto, ele leva à frente, ainda que de modo indireto, ideias de Wagner. Então, aqui, ao tratar do Nietzsche, a gente tem que pensar que nessa época, pelo menos, ele tinha uma influência grande de Wagner. Então, tudo que eu estou falando aqui para o Wagner antes,
poderia ser falado por Nietzsche, ou pelo menos nesse sentido de como Wagner via a união das artes, né? Porque o Nietzsche ele não vai contra o Wagner nessa época sobre isso, né? Ele pega essas ideias e tenta aprofundar algumas coisas, principalmente no fragmentos póstumos, a gente vê esse aprofundamento, né? Algumas questões ele pode até divergir, obviamente, né? Mas não é um ataque à ideia total daquilo ali. Então aqui a gente já tem que pressupor que ele está dentro deste imaginário wagneriano ali ainda, né? Depois ele vai se libertar disso, digamos assim, né? Então, 18. Nietzsche traz mais uma vez diante de nós, após citar os antigos, a ópera moderna, advindo inicialmente dos compositores da Renascença, Monteverdi, etc. E sua nobre tarefa de tentar resgatar uma arte capaz de fazer novamente a fusão das várias artes então separadas, ao contrário do que tentavam os poetas livrescos ou os compositores da música absoluta, a qual tendia a uma música abstrata e puramente instrumental, ainda que aqueles compositores renascentistas conservassem certos equívocos. Então Nietzsche traz isso na conferência, né? No início dela ele já vai tratar justamente dessa ponte que eu falei entre o pessoal da Renascença, os compositores, artistas, etc. da Renascença e os modernos. E aqui a gente tem que entender essa questão da música absoluta. Por quê? Porque a música absoluta é a música instrumental, puramente instrumental, que era um termo ali, é um termo moderno, mas que é usado também para interpretar a música romântica, né, e pré-romântica, ou clássica. Então, por exemplo, você vai ouvir Beethoven, você tem muita peça instrumental do Beethoven, certo? Quando você vai ouvir Wagner, você já não vê este número de peça instrumental. E como que explica isso? Justamente a partir dessa crítica deste conceito. Então, o Wagner, quando ele assiste a representação da Nona Sinfonia do Beethoven, que tem um coral, é a primeira sinfonia que tem um coral. Depois os compositores vão colocar coral, né? O Mahler traz isso no meio de uma sinfonia, depois Shostakovich. Então os compositores aí da música clássica eles vão trazer, depois de Beethoven, coral também. Só que o Beethoven é o primeiro a fazer isso, não existia uma sinfonia com coral no meio. E aí, o Wagner, ao ouvir isso ao vivo, ele liga. A Nona Sinfonia teve muito impacto sobre o Wagner, ele relata o impacto da Nona Sinfonia sobre ele. E aí ele traça a ideia de que por que o Beethoven, se faz a pergunta, por que o Beethoven colocou um coral no meio da sinfonia, né? É uma pergunta interessante. E aí ele resolve isso, que para ele era um problema, pensando que então o Beethoven faz isso porque a música absoluta se esgotou. Então ele interpreta dessa forma, né? Então, haveria um esgotamento da música absoluta, então só a voz poderia retomar algo que foi perdido, digamos assim, ou que deveria ser expandido a partir dali. Então deveria ser então dali para frente música com vocal, música com voz, música com poesia e daí em diante, né? Então não mais música absoluta. Então isso explica um pouco desta, entre aspas, obsessão do Wagner por uma música pela ópera, pelo drama musical e daí em diante, né? É interessante. E o Nietzsche traz, então, justamente essa ideia. Então a gente tem que compreender isso que está se passando para compreender esse trecho do Nietzsche, né? Porque senão a gente... Por que o Nietzsche está falando aqui de música abstrata e enfim, né? Dessa questão da Renascença? E a gente tem que ter isso aqui por trás para entender esses trechos do Nietzsche, né? Porque ali ele já está dialogando direto com Wagner, né? 19. Um segundo ponto acerca da concepção de drama musical grego, intentada por Nietzsche, apenas a união das artes e a combinação da multiplicidade em uma sintética unidade poderia proporcionar a fruição estética plena do homem inteiro e completo, aquele capaz de superar a dispersão causada pelas artes, claro, bom dia, e conhecimentos isolados. Então, veja aqui que o Nietzsche está preocupado o quê? Com isso que ele está chamando de homem completo, da inteireza do humano. Por quê? Porque para ele, então, aqui ele compra a ideia do Wagner, da questão da obra múltipla e tal, e, então, para ele, se o homem está só conseguindo fruir as artes separadas, a música absoluta de um lado, depois ele chega em casa e lê um livro de poesia, quando ele está criticando ali em cima os poetas livrescos, é por isso. Por que existe essa crítica ao poeta livresco? Porque, justamente, mesmo os grandes poetas gregos, quando eles estavam criando uma obra poética, eles não estavam criando só a obra poética.
Ele estava criando uma obra poética que servia para a música, que servia para a dança, que servia a outras artes. Né? Então, depois, na modernidade, que a gente se acostumou a o quê? Pegar só um livro de poesia, por exemplo, e ler. Né? Ou um teatro que é só para ler. A gente, às vezes, nunca viu representar uma peça teatral, mas gosta de ler aquilo ali. Mas, na verdade, o texto não foi criado por aquilo. Né? Ele foi criado para ser representado. Então, quando ele faz essa crítica aos poetas livrescos, é isso, né? Que seria desta arte completamente separada das outras artes. E então é isso, quando ele está pensando na inteireza deste humano, do homem, etc., ele está pensando nisso, ou seja, de como o homem, o ser humano, ele consegue fruir a obra e, portanto, uma obra inteira, né, de várias artes, e, portanto, se tornar inteiro, ao invés de fragmentado, como as artes fragmentadas. Né? E aí ele continua. Isso também corrobora a comparação feita pelo filósofo, ao final de sua conferência, do criador do antigo drama musical ao atleta de pentátulo. Aquele criador exerceria uma espécie de pentátulo dramático musical. Então, aqui ele está se referindo diretamente aos criadores desse tipo de arte, do drama musical grego. Por que este criador, então, ele deveria ser um pentátulo dramático musical? Porque o pentátulo era um esporte, né, entre os gregos, que você tinha vários esportes dentro de um só. Então, o praticante disso aí tinha que ser muito habilidoso, porque ele tinha que fazer muitas coisas distintas e mesmo assim, enfim, ganhar aquele esporte ali, etc. Né? Então, basicamente, está falando que esse criador desta obra total, dessa obra de arte total, deveria ser uma espécie de pentátulo dramático musical. Por quê? Porque ia ter que conseguir abarcar várias áreas. E, de fato, ele está se espelhando, inclusive, nos antigos. Quando a gente pega, por exemplo, o Ésquilo. Né? O Ésquilo, ele era o escritor, né, das partes poéticas, o dramaturgo, então colocava tudo aquilo ali no sentido teatral. Né? Ele criava a música e ele era ator, eventualmente, também. Então ele fazia tudo. Então essa questão de uma pessoa fazer tudo vem dos gregos também. Né? E chega nos modernos, e Wagner seria um exemplo disso, né? Porque o Wagner foi o primeiro compositor a escrever todos os libretos das suas óperas. Antes dele não existia isso. Então, vamos dizer assim, Mozart, por exemplo, ele se aliava a um poeta que escrevia ali o texto dramatúrgico, não um dramaturgo, e ele compunha a música baseada no texto desse dramaturgo. Hoje eu mesmo conversando com... Enfim, eu tenho amigos compositores de ópera e tal. Alguns deles também tendem a escrever o texto, mesmo sem serem poetas, assim, porque eles falam que dá tanto problema que é melhor, às vezes, você tentar escrever o texto e musicar do que você ter que ficar lá pedindo para o poeta para você mudar alguma coisa. Por quê? Porque, eventualmente, quando você vai compor música baseada num texto, você tem que mudar aquele texto. Só que como que você muda a obra de outra pessoa, né? E isso você vê nas cartas do Mozart, de outros autores, até o Beethoven, né? Ele escreveu uma ópera que é o Fidelio. Você vê essa briga dos compositores com os poetas, porque aí você vai mudar uma coisa, você tem que ir lá pedir permissão pro cara. Né? E aí, eu posso mudar isso aqui, ou reescreve isso aqui que está muito ruim. Né? Ou os escritores eles têm mania de escrever textos longos, né? Coisa longa. Só que para ópera você não pode escrever coisa longa, né? Porque o cara não pode ficar cantando aquele tanto de palavras. Então você tem que conseguir ser muito sintético na hora de escrever um texto, né, para uma ópera. Então tem sempre essa briga entre o poeta e o músico, né, nesse caso. E aí é interessante, justamente o Wagner, ele rompe com essa tradição e ele começa a escrever todos os textos, né, que dão ensejo à sua obra, né, seu drama musical, e cria essa tradição, então, do compositor que também escreve o texto, né, que ela se dá até hoje. Até hoje a gente tem compositores que fazem essas duas coisas, né, embora seja um pouco mais raro ainda, né, mas é interessante. Isso aí. E no caso do Wagner, ele também eventualmente até regia as obras dele, os dramas dele, né? Então muitas vezes ele era também maestro. Inclusive ele tem um texto, foi um dos primeiros compositores a escrever sobre a profissão do maestro. Você não tinha muitos textos sobre isso, né? E chama Sobre a Regência, esse texto dele. Muito interessante.
E aí, número 20. Outro ponto acerca da concepção de drama musical grego manifestada por Nietzsche. A disposição rigorosa de certos elementos, tais como o coro, é crucial na medida em que uma mudança simples pode acarretar a longo prazo a degenerescência de toda uma estrutura estética e artística. E as artes, a exemplo da música, dentro de um todo concernente ao drama musical, não podem permanecer isoladas como fins em si mesmos, mas devem estar, de algum modo, a serviço da unidade total e em diálogo permanente umas com as outras, sem se tiranizarem. Então, basicamente, aqui ele está falando de um certo rigor que, na hora de se criar esta obra, que engloba várias artes, a gente precisaria ter, né? Ele dá uma atribuição, ou ele dá um foco aqui na questão do coro, porque para ele a decadência da tragédia grega vem a partir de Eurípides, quando Eurípides muda o coro de lugar. Então é muito interessante, né? Uma coisa mínima de mudança, digamos assim, o Nietzsche viu como um sintoma já da decadência e que foi e levou o teatro grego rio abaixo. Ou seja, claro que essa mudança do coro para o Nietzsche, ela significava muito mais, né? Era, por exemplo, uma questão de ele mudou o coro, né, Eurípides mudou o coro porque ele queria colocar a fala e, portanto, a questão moral na frente da música. Então, Nietzsche ele interpreta uma mudança nessa situação do próprio palco ali, né, o coro, a disposição dos atores, etc., como uma tentativa de moralização do Eurípides. E a arte grega entrou em decadência por Nietzsche por causa dessa moralização maior, né? E, portanto, menos musical, porque a música é um elemento que, por si, ela não consegue moralizar. Né? Não tem como você moralizar, por exemplo, com música instrumental. Como você vai moralizar a sociedade com a música instrumental? É possível, né? Porque a música não diz nada sobre conceitos, né? Ela é uma arte fora dos conceitos. Então, você precisa dos conceitos para gerar uma determinada moral e impor algo unitário, digamos assim, nesse sentido moral, né? E então, para que se usa? O que se usa para isso? Mais a fala. Então, quando Eurípides faz um teatro muito mais falado do que musicado, Nietzsche vê nisso já um sintoma dessa decadência, né? E aí ele vai associar isso com Sócrates, né? A relação do Sócrates e Eurípides, e daí em diante. É uma longa teoria, tem um pouco disso, né, na minha dissertação. Então, quem se interessar por esse ponto aí também pode dar uma lida lá. Então, aqui, basicamente, ele está colocando, por isso que eu fiz questão aqui de colocar essa parte do coro, né? E esse final aqui, as artes, exemplo da música, dentro de um todo concernente, não podem permanecer isolados como fins em si mesmos. Então, isso aqui é um pensamento que vem do Wagner, né, que o Nietzsche retoma ele, e que é muito importante aqui dentro, de fato, desta obra que pretende chegar nessa totalidade. Ou seja, se uma obra for se uma arte for ela mesma um fim em si mesmo, ela vai o quê? Tiranizar todas as outras. Né? Ela vai se tornar o foco principal. E se ela sobressair muito as outras, você já vai perder justamente o equilíbrio entre as artes. Então já não vai ser mais uma obra de arte total, vai ser uma arte que prepondera sobre as outras e usa as outras só como um elemento secundário. E era isso aqui, então, que eles estavam preocupados. E essa preocupação vem do Wagner, ou seja, como eu vou criar uma obra onde as artes elas têm um equilíbrio. Né? É por isso que, por exemplo, ele não põe a fala ali no meio também, como eu disse. Por isso que ele faz tudo música. Porque se você faz um trecho muito grande de fala, aquilo ali pode preponderar sobre o resto. Mas se você faz uma música onde você faz um drama musical onde você tem a música, mas também tem a palavra simultaneamente, também tem a ação dramática simultaneamente, você tem tudo simultaneamente, você faz com que uma arte não prepondere sobre a outra. Embora talvez algumas tenham quase que um elemento mais primordial, como o caso da música, né? Porque a música está em tudo. Então, em algum ponto, não é que as artes elas não podem preponderar no todo, mas em momentos distintos elas irão prevalecer umas sobre as outras. É por isso que você tem uma parte instrumental, e é por isso que depois você tem uma parte, né, muito mais vocal, depois você tem uma parte, né, que precisa de uma ação dramática determinada e daí em diante. Então a ideia é isso, que uma não tome tudo, né, para si mesma e, portanto, como o Nietzsche diz aqui, não seja uma arte isolada,
seja tomada como um fim em si mesmo, né? Mas devem estar, de algum modo, a serviço da unidade total e em diálogo permanente umas com as outras sem se tiranizarem. Inclusive, a primeira que eu vou pôr aqui é uma abertura, tá? Só explicar rapidamente que é a abertura para o Wagner. Então, a abertura musical para o Wagner, apesar de ela ser instrumental, música instrumental, ela precisa carregar dentro de si algo que vai ocorrer no drama. Ela precisa ser uma unidade que vai gerar aquela palavra que eu escrevi ali, presciência, para o drama. Ou seja, basicamente ela tem que espelhar o todo. Então, a música instrumental inicial, no início de cada ato, para o Wagner, ela tem que conter em si elementos que vão ser desenrolados dentro do drama. Então, ela tem que carregar em si uma certa unidade e que, no entanto, aquela unidade ali vai ser expandida dentro do drama. Então, só explicando isso, porque a primeira música que eu vou pôr é uma abertura, tá? E até aqui a gente chegou. São 20 pontos, tá, pessoal, que eu separei para vocês. Eu falei menos do Nietzsche justamente porque, como eu disse, muito desse texto dele já está lá naquelas outras questões do Wagner, né? Então, basicamente, a gente pode usá-las também como uma parte do próprio Nietzsche, e aqui eu trouxe os pontos que eu achei dentro do texto do Nietzsche que tem mais a ver com a questão da união das artes, né? E, bom, basicamente, então, até aqui a gente chegou na primeira parte. Eu vou agora colocar alguns vídeos, para não ficar uma coisa totalmente teórica, né? E depois, no finalzinho, se der tempo, que a ideia é a gente fazer mais ou menos até perto das 11, né? Eu vou falar um pouco de como isso aí afetou, ou como isso influenciou dentro das minhas criações. Dentro da música e da poesia, teatro, etc. Então vamos lá, vamos assistir um pouquinho. A primeira aqui, obviamente eu não vou pôr tudo, porque as músicas são grandes, vou pôr só alguns minutos aqui de cada música, são apenas 3 vídeos, tá, pessoal? Mas que, então, eles conseguem trazer pra gente aí bastante disso. Então, a primeira aqui é a abertura do Tristão, eu trouxe ela, escolhi ela porque ela é muito emblemática, é uma música que divide a história da música em duas, né? Por causa principalmente de elementos harmônicos que o Wagner vai usar aí, o acorde do Tristão. Inclusive, ano passado eu fiz, o Rubira me chamou para uma palestra para o pessoal do doutorado de filosofia, justamente sobre o Tristão, o acorde do Tristão, né? Então, uma das coisas que eu falei ali era a relação entre Wagner e Nietzsche, como que o acorde do Tristão do Wagner influenciou inclusive a música do Nietzsche. Dentro de uma música do Nietzsche, que eu até toquei lá no piano e tal, o Nietzsche usa um acorde do Wagner, que é esse acorde do Tristão. Para quem não sabe, o Nietzsche também compunha. E, né, no geral, peça para piano, violoncelo, piano, violino, piano e tal. Ele era um pianista, né? E para vocês verem que, inclusive, o primeiro acorde dessa música, o acorde do Tristão, ele influenciou muito o Nietzsche. O Nietzsche, lá na autobiografia dele, ele vai falar, inclusive, uma coisa que é muito interessante, uma frase que ele fala assim: só o primeiro acorde do Tristão, o primeiro acorde do Tristão vale mais que toda a obra do Leonardo da Vinci junta. Né? Para vocês terem ideia Quer dizer, claro que ele faz uma coisa retórica, né? Não tem como a gente comparar essas coisas, né? A obra do Leonardo da Vinci é o acorde do Wagner, mas é só para a gente ter uma noção do quanto esse acorde que significou na história da música. Foi um acorde que dividiu a história da música em duas. Por quê? Porque, basicamente, explicar rapidamente, todos os acordes até então, os acordes, a harmonia da música, para quem não sabe, acordes é sobreposição de notas, né? Todos esses acordes, eles tinham uma função muito clara dentro da harmonia. Até Beethoven, Weber e tal. Wagner faz o quê? Ele cria um acorde que não tem uma função definida. Então esse acorde faz com que a música possa ir para qualquer lado. Então é um acorde indefinido. Então a partir dele eu posso ir para vários lugares harmônicos diferentes. Então, inclusive, esse acorde ele usa como uma espécie de leitmotiv, para trazer aquele termo lá, ao longo de toda a ópera. Então esse mesmo acorde, ele nunca é resolvido na ópera, só na última cena. Então é muito interessante, porque é um acorde que pode ir para tudo. De fato, ele vai para todo lugar harmônico ao longo da ópera. No final, depois da morte da Isolda, ele resolve esse acorde, né? Ou seja, a resolução é feita só depois de 4 horas de música. Algo que não existia, porque, né, você vai ouvir a música até Beethoven, o compositor, sei lá, 1 minuto de música, ele já resolveu o acorde.
né? Agora, você resolver um acorde depois de 4 horas de música, né, é uma coisa bem diferente, né? Então, vamos ouvir só o inicinho do Tristão. Eu vou cortar ali no meio também, e eu quero que vocês tentem pegar um pouco disso, os leitmotivs, tipo esse acorde, e a questão também da melodia infinita, porque vocês vão ver que é uma melodia que sempre fica desenvolvendo, ela nunca tem fim, não é uma melodia clara, ela sempre vai desenvolvendo, né? Até depois do clímax, ela continua a desenvolver. Então é algo, né, que espelha, eu trouxe ela também, porque ela espelha alguns dos conceitos abordados ali ao longo da palestra. Então vou ouvir o comecinho dela, depois eu vou cortar no meio, só para a gente ouvir ali mais pro final, porque ela é longa, né? 9 minutos, vamos ouvir só um pedacinho. É esse acorde, ó. Esse acorde é um acorde indefinido. Já tá na TV? Mas por aqui tinha que dar também, não. Ela tem um volume aqui ou não? Você consegue escutar, né? Agora eu percebo que a melodia é iniciada aqui, né? Principalmente. E aí, ao longo desses 9 minutos, ele vai desenvolver essa melodia nesse sentido de uma ideia de melodia infinita, né? Então gravem essa parte. Vou pular ali para frente, para vocês verem como então, a melodia já vai estar mais desenvolvida, tá?